Minha esposa queria um relacionamento aberto. Agora me acusa de traição só porque eu fiz isso. Uma frase que fica rodando na minha cabeça desde que tudo isso começou. Ela disse: "Você traiu a nossa confiança." E eu disse: "Você me pediu para fazer exatamente o que eu fiz." E ela disse: "Não era assim que era para ser." Essa conversa aconteceu há 3 semanas. Eu ainda não entendi completamente o que ela quis dizer com "não era assim que era para ser." E acho que ela também não sabe explicar de forma que faça sentido fora da cabeça dela. Mas é essa história que eu preciso contar. Porque estou num lugar onde não consigo falar com ninguém que me conhece sem que a pessoa tome partido antes de ouvir o fim. E eu preciso que alguém ouça o fim antes de decidir o que acha. Tenho 34 anos. Sou analista financeiro, trabalho numa corretora de investimentos há 6 anos, passo o dia olhando para números e tentando encontrar padrões em coisas que às vezes não têm padrão nenhum. É um trabalho que exige uma certa tolerância para a incerteza, o que eu achava que havia desenvolvido bem até que a incerteza apareceu dentro da minha própria casa. Minha esposa se chama Juliana. Tem 31 anos, é nutricionista, tem um consultório próprio que ela montou há 2 anos depois de trabalhar em clínica por muito tempo. É uma mulher determinada, que sabe o que quer, que raramente deixa espaço para ambiguidade nas coisas que ela decide. Ou pelo menos era o que eu pensava. A gente se conheceu há 5 anos num evento corporativo que uma empresa de saúde havia organizado para apresentar um programa de bem-estar para empresas parceiras. Ela estava lá como palestrante convidada sobre nutrição e performance. Eu estava lá porque minha empresa havia mandado representantes e eu havia sido o mais novo do time naquele dia, o que significava que eu fui. Ela falou por 40 minutos sobre como o que você come afeta como você pensa. Eu fiquei prestando atenção de um jeito que eu não costumo prestar em palestras corporativas. No coffee break eu fui falar com ela sobre uma coisa que ela havia dito que eu havia achado contraintuitiva. Ela defendeu o ponto com uma firmeza que eu achei interessante. Ficamos conversando por mais tempo do que o coffee break durava. Namoramos por 1 ano e meio antes de ela se mudar para o meu apartamento. 2 anos depois compramos um apartamento maior juntos. Não somos casados no papel, mas somos casados em tudo que importa na prática. Conta conjunta, imposto de renda junto, decisões tomadas em conjunto. Não temos filhos. Decisão em aberto, não foi fechada em nenhum sentido ainda. Os primeiros 3 anos foram bons. Tinha as dificuldades normais, tinha as brigas que qualquer casal tem quando 2 pessoas com personalidades fortes dividem espaço. Mas havia uma base real que eu considerava sólida. O 4º ano foi quando o assunto surgiu. Não surgiu do nada. Surgiu de um contexto que eu precisei de tempo para entender completamente. A Juliana havia entrado num grupo online de profissionais de saúde que discutia comportamento, bem-estar e estilo de vida. Era um grupo fechado, de profissionais, que ela havia mencionado de passagem quando entrou. Eu não havia dado muito atenção porque era mais um grupo profissional num universo em que ela participava de vários. Mas aquele grupo havia trazido assuntos novos para as conversas de casa ao longo de alguns meses. Ela havia começado a falar sobre autonomia corporal, sobre liberdade de escolha, sobre estruturas sociais que as pessoas seguem sem questionar. Conversas que eu participava de boa fé porque eram genuinamente interessantes de forma abstrata. Num domingo à tarde ela disse que queria conversar sobre algo que havia estado pensando. Eu me preparei para ouvir sobre o consultório, sobre alguma decisão profissional. Não era isso. Ela disse que havia estado refletindo sobre relacionamentos, sobre o que ela precisava para se sentir completa, sobre a exclusividade como estrutura que ela nunca havia questionado de verdade antes. Disse que queria explorar a possibilidade de abrir o relacionamento. Que não era sobre insatisfação comigo. Que me amava. Que o que tínhamos era real e importante. Mas que havia uma parte dela que queria ter a liberdade de se conectar com outras pessoas. Eu ouvi tudo. E então fiz a pergunta que eu precisava fazer. Perguntei se havia alguém específico. Ela disse que não. Que era sobre possibilidade e liberdade, não sobre uma pessoa. Eu disse que precisava de tempo para pensar. Passei uma semana pensando de forma que eu tentei fazer ser honesta. Tentei separar o que era medo de perder ela do que era genuinamente o que eu queria. E o que encontrei quando fui honesto foi o seguinte. Eu não queria aquilo. Não era a minha natureza, não era algo que eu havia desejado. A ideia de Juliana com outra pessoa me causava um desconforto que eu não conseguia racionalizar para longe. Mas havia uma segunda coisa que eu havia encontrado naquela semana de reflexão. Havia uma curiosidade genuína que eu não havia esperado encontrar. Não sobre estar com outras pessoas especificamente, mas sobre o que aquilo seria, sobre quem eu era fora da estrutura que havia se tornado a minha vida. Era uma curiosidade que eu não havia pedido para ter, mas que estava lá quando eu fui honesto o suficiente para olhar.
Voltei para Juliana depois de uma semana e disse que topava tentar, com condições claras. Transparência antes de qualquer encontro, comunicação quando algo estivesse difícil, nossa relação como prioridade, revisão regular. Ela concordou com cada ponto com uma imediatez que eu registrei, mas não examinei na hora. Nos meses seguintes o acordo funcionou de uma forma que eu não havia previsto que funcionaria. Juliana havia saído com algumas pessoas, me contava como o acordo previa, e eu havia desenvolvido uma forma de lidar com aquilo que não era exatamente conforto, mas era algo mais funcional do que eu havia esperado. Eu havia tentado o outro lado também. Havia uma mulher, colega de um curso que eu estava fazendo, com quem havia desenvolvido uma conversa interessante ao longo de algumas semanas. Não havia ido a nenhum encontro ainda, mas havia uma direção naquilo que eu havia mencionado para Juliana de forma geral, dentro da transparência que havíamos combinado. Ela havia dito que entendia, que era o acordo. E então chegou o 5º mês. E foi aí que eu fiz a coisa que ela agora chama de traição. Deixa eu explicar o que foi antes de deixar você tirar conclusões. Havia um fim de semana em que Juliana havia saído na sexta à noite para um encontro que ela havia me avisado antes como de costume. Havia dito o nome, o lugar, o horário de volta. Eu havia ficado em casa. Havia jantado sozinho, havia assistido alguma coisa que eu não consigo mais lembrar o que era, havia ido dormir. No sábado de manhã eu havia saído para um café que fica perto de casa. Levei um livro, fiquei lá por umas 2 horas, foi uma manhã tranquila. E no caminho de volta eu havia passado na frente de um mercado e encontrado por acaso a colega do curso, a Fernanda, que estava saindo de lá com sacolas. A gente conversou na calçada por uns 20 minutos. Ela havia perguntado se eu queria tomar um café ali perto. Eu havia dito que sim. Ficamos por mais 1 hora numa cafeteria. Foi uma conversa boa, sobre o curso, sobre trabalho, sobre outras coisas. Não havia intenção específica da minha parte além de aproveitar uma conversa interessante com uma pessoa interessante. Quando voltei para casa contei para Juliana que havia encontrado a Fernanda por acaso e que tínhamos tomado café. O que aconteceu depois foi o que eu não havia previsto. Ela ficou quieta de uma forma que eu havia aprendido a reconhecer como ela processando algo difícil. Depois de alguns minutos ela disse que havia ficado incomodada com aquilo. Eu disse que não havia entendido, que era exatamente o que o acordo previa, que eu havia contado como havíamos combinado. Ela disse que havia uma diferença entre o que havíamos combinado e encontrar alguém por acaso sem avisar antes. Eu disse que não havia como avisar antes de um encontro que não havia sido planejado. Ela disse que eu devia ter mencionado que tinha intenção de desenvolver algo com a Fernanda de forma mais clara antes que o encontro acontecesse. Eu disse que havia mencionado de forma geral que havia uma conversa interessante acontecendo. Ela disse que geral não era o mesmo que específico. Essa conversa foi circular por um tempo antes de chegar no ponto que eu não havia esperado. Ela disse que eu havia traído a confiança dela. Eu fiquei olhando para ela por alguns segundos sem conseguir formular resposta imediata. Porque havia uma lógica no que ela estava dizendo que eu ouvia, mas que não conseguia reconciliar com o acordo que tínhamos feito. O acordo havia sido construído exatamente para que encontros como aquele fossem possíveis sem serem traição. Era o ponto central do acordo. Mas o que ela estava dizendo era que havia uma forma certa de fazer aquilo e uma forma errada, e que eu havia feito da forma errada. E que fazer da forma errada era o mesmo que trair. Fui pro escritório do apartamento e fiquei lá por um tempo tentando organizar o que estava sentindo. O que eu estava sentindo era uma confusão que tinha camadas. A camada de cima era sobre as regras. Eu havia seguido o que havíamos combinado. Ela estava redefinindo o que havíamos combinado depois do fato. Isso era concreto e verificável e eu tinha razão naquele ponto. Mas havia uma camada embaixo dessa que era mais complicada. Havia uma pergunta que eu não havia feito quando ela havia proposto o acordo e que agora estava na minha frente de forma inevitável. O acordo havia sido proposto para que os dois tivessem liberdade. Mas nos meses em que havia estado em vigor eu havia notado uma assimetria que havia arquivado sem examinar. Quando ela saía eu ouvia, dizia que estava bem, e seguia. Quando eu havia mencionado a Fernanda de forma geral ela havia dito que entendia, mas havia uma tensão que eu havia percebido e escolhido não puxar. E agora que havia acontecido algo concreto do meu lado ela estava chamando de traição. Fui olhar para aquela assimetria de frente pela primeira vez. E o que eu vi me incomodou de uma forma que eu não conseguia mais empurrar para baixo. O acordo havia funcionado sem atrito quando era ela que usava a liberdade que o acordo oferecia. Tinha ficado tenso e agora problemático quando era eu que havia usado essa mesma liberdade. Voltei para a sala e disse isso em voz alta pela primeira vez. Disse que havia uma coisa que eu precisava colocar na mesa porque havia estado evitando e não dava mais.
Disse que havia notado que o acordo havia funcionado de forma diferente dependendo de qual dos dois estava usando a liberdade que ele previa. Que quando era ela havia sido acordo. Que quando era eu havia virado traição. Ela ficou em silêncio. Eu continuei. Disse que não estava acusando. Estava observando. E que a observação me dizia que havia uma expectativa não dita que eu não havia sabido que existia e que havia sido aplicada retroativamente quando eu havia feito algo que estava dentro do que havíamos combinado. Ela ficou mais um tempo em silêncio. E então disse uma coisa que eu não havia esperado. Disse que havia uma diferença entre o que ela sentia quando saía e o que ela sentia quando eu saía. Que quando ela saía havia uma separação entre aquilo e o nosso relacionamento que ela conseguia manter. Que quando eu havia saído aquela separação não havia acontecido do lado dela. Disse que não estava dizendo que era justo. Estava dizendo que era o que era. Eu ouvi aquilo. E foi a primeira frase honesta que havia sido dita naquela conversa inteira. Porque havia algo naquilo que eu reconhecia, porque eu mesmo havia sentido versões diferentes da mesma assimetria nos primeiros meses do acordo. A liberdade que você usa sente diferente da liberdade que você assiste sendo usada. Mas havia uma diferença crucial entre o que ela estava descrevendo e o que eu havia vivido. Eu havia sentido aquela dificuldade e havia ficado quieto porque era o acordo que eu havia aceitado. Havia trabalhado por dentro sem redefinir o acordo externamente para se adequar ao que eu estava sentindo. Ela havia sentido a mesma dificuldade e havia chamado o que eu havia feito de traição. Disse isso para ela. Com cuidado, mas disse. Disse que havia uma diferença entre sentir algo difícil dentro de um acordo e usar esse sentimento para redefinir o que o acordo era após o fato. Ela ficou em silêncio por um tempo longo. Depois disse que talvez o acordo não fosse o que ela havia achado que era quando havia proposto. Eu perguntei o que havia achado que era. Ela ficou mais um tempo em silêncio. E então disse uma coisa que foi ao mesmo tempo a mais honesta e a mais difícil de ouvir em toda aquela conversa. Disse que havia achado que ia conseguir viver dentro do acordo de uma forma que não dependia de como eu vivia dentro do mesmo acordo. Que havia imaginado que o que ela fazia e o que eu fazia seriam paralelos mas separados. Que havia descoberto que não eram separados, que o que eu fazia afetava ela de formas que ela não havia previsto que afetaria. E que ela não sabia o que fazer com isso. Ficamos em silêncio os dois por um tempo. Era tarde. O apartamento estava com aquela iluminação de noite que deixa tudo com uma textura diferente do que tem durante o dia. Eu disse que havia uma coisa que eu precisava dizer e que havia evitado dizer porque não sabia como ia soar. Disse que eu havia entrado no acordo com dúvidas genuínas sobre se era o que eu queria. Que havia tentado de boa fé. Que havia descoberto coisas sobre mim mesmo no processo que eu não havia esperado descobrir, algumas difíceis e algumas que eu não sabia ainda o que fazer com elas. Que havia cumprido o que havíamos combinado da forma que eu havia entendido que precisava ser cumprido. E que me chamar de traidor por isso era uma coisa que eu não conseguia aceitar. Ela ouviu tudo. Depois disse que entendia que eu havia seguido o que havia sido combinado. Que usar a palavra traição havia sido impreciso. Que o que ela estava sentindo era mais complicado do que essa palavra conseguia descrever, mas que havia saído porque era a que havia chegado primeiro. Disse que talvez o problema fosse que o acordo havia sido proposto sem que nenhum dos dois tivesse entendido completamente o que estava propondo. Eu disse que concordava com isso. E aí ficamos num lugar que era honesto mas não resolvido, que é onde ainda estamos. O acordo está suspenso. Não encerrado formalmente, suspenso enquanto a gente tenta entender o que aqueles meses revelaram sobre o que cada um de nós precisava e sobre se o que precisamos é compatível. Essa suspensão é incômoda de um jeito específico porque não é nem uma coisa nem outra. Não é reconstrução com o acordo encerrado. Não é continuação do acordo. É um espaço indefinido que os dois estamos habitando sem saber bem como. Fui num psicólogo individualmente nas últimas 2 semanas. Não porque estava em crise, mas porque havia percebido que havia coisas que eu precisava processar que eu não conseguia processar dentro das conversas com ela, que tendiam a ir em direções específicas antes que eu tivesse espaço para chegar onde precisava. O psicólogo me fez uma pergunta na segunda sessão que ficou comigo. Perguntou, antes do acordo, o que você queria que fosse verdade sobre o que a Juliana precisava. Eu fiquei com aquela pergunta por dias. E a resposta que chegou, quando eu finalmente a deixei chegar, foi que eu havia querido que o que ela precisava fosse algo que eu conseguia oferecer. Que o acordo fosse uma fase temporária que terminaria com ela chegando na conclusão de que o que ela havia buscado já estava no que tínhamos. Eu havia entrado no acordo esperando que ele provasse que não era necessário. E havia descoberto que não era assim que funcionava. A Juliana está no quarto enquanto escrevo isso. Amanhã ela tem consultas desde cedo e vai dormir antes de mim como costuma fazer nas vésperas de dias cheios.
Não sei o que vem depois dessa suspensão. O que eu sei é o seguinte: fui chamado de traidor por fazer o que havia sido combinado que eu podia fazer. E embora a palavra traição tenha sido reconhecida como imprecisa, a sensação que a gerou ainda está lá, de ambos os lados, de formas diferentes. Isso diz algo sobre o acordo. Diz algo sobre o que cada um de nós havia entendido sobre o acordo. E diz algo sobre nós dois que eu ainda estou tentando entender com clareza suficiente para saber o que fazer com o entendimento quando chegar. O que eu aprendi com certeza é uma coisa só. Acordos feitos sem que as duas pessoas entendam completamente o que estão aceitando não são acordos. São adiamentos de conversas que precisam ser tidas de outra forma. E essas conversas, quando finalmente acontecem, custam mais do que custaria ter tido a conversa certa desde o início.